Então, A Ilha do Medo, ela é um filme, é um suspense. Muitas vezes as pessoas começam a assistir, tem medo, acham que é alguma coisa de sobrenatural, que não é um filme, vamos dizer, só questão policial ou psicológica, que é o caso dele, mas tem aquele receio porque ele tem um fundo, um som, né, todo estranho. Mas o filme, ele vai mexer um pouco da história. É muito interessante que esse filme ele vai falar um pouco ele entra até na reforma psiquiátrica, tá? Ele é da época, o ano dele é de 1954, da trama do filme, né? 1954, porque o Ted, né? O personagem, o DiCaprio, ele vai ser preso em 1952, então é poucos anos após a Segunda Guerra Mundial. E ele vai ser preso, essa é a trama, é a história do filme, né? Ele está lá num hospital psiquiátrico porque ele se torna uma pessoa violenta. Então, ele passa a questão da guerra, ele vai para o final, lá já no final da guerra, que tem um campo de concentração, em que ele vê muitos corpos lá. Ele acaba, dentro das lembranças dele, ele traz que ele acaba por matar alguns prisioneiros de guerra, e ele diz que aquilo não foi, né, prisioneiro, aquilo foi um assassinato. E é interessante que a gente vai observar que na cena em que eles estão matando aqueles prisioneiros de guerra, os alemães, foi por um acaso, um tenta fugir, e aí então um dá um tiro e todos os outros começam a atirar também. E aquilo mexe muito com ele, né? Mexe muito com o personagem. Então, após aquilo dali, tem uma cena também em que um superior da SS, ele tenta tirar a vida dele, que era comum acontecer, se eles fossem pegos, eles cometiam suicídio, e ele, por maldade, né, por tipo perversidade, ele não deixa que aquela pessoa que cometeu suicídio, ele continue a se matar. Ele é naquele momento que ele pisa naquele revólver e afasta um pouco, e aquele homem fica agonizando ali por algumas horas. E isso traz algumas consequências psicológicas para ele. Quando ele sai da guerra, que ele volta para a vida normal, ele vai ser um policial federal, um detetive, um delegado federal, essa é a palavra certa. Mas ele já está muito mexido, ele já está, a questão dele, vamos dizer, mental, já está tão abalada, que ele passa então a beber. Ele começa ele se torna um alcoólico. E é o alcoolismo dele que vai atrapalhar um pouco a relação dele com a esposa. A esposa, ela é uma depressiva, ela tem maníaca depressiva, né? Ela já tem alguns traços, né, de questão de querer um suicídio, querer se matar, mas ele não dá tanta atenção. Então, existe uma cena que se mostra no filme que é numa questão que ele tem um delírio, né, uma alucinação, mas é uma cena real em que ela põe fogo no apartamento deles, em que eles moram, e aí ele sai desse apartamento, ele aluga uma casa no campo, ela com mais 3 filhos, e mesmo as pessoas falando para eles que ele não deveria levar ela para lá, que ela deveria ficar mais junto da cidade para poder ser vista, ele não dá atenção. Então ele se ausenta muito dessa família, né? Ele deixa esses 3 filhos com essa esposa só um minutinho, gente. Ai. Ok, alguém fez um sinal aqui para mim, eu acho que está bom agora, ok? Desculpa essa saída. Então, voltando aqui, mesmo as pessoas, né, aconselhando ele a não ir para esse lugar, levar a esposa, que ela já tem um histórico, né, de depressão, ele mesmo assim, ele teima e vai para lá. Ele é super ausente e a bebida também atrapalha. Então chega um dia que ele vai, quando ele volta, né, de um período ausente, um sábado, então ele a encontra toda molhada no quintal, lá no fundo desse quintal, e ela fala que quem colocou as crianças para a escola. E ele pergunta até ela assim, mas como escola? No sábado não tem escola. Assim, mas a minha escola tem. E aí quando ele percebe que ela afogou esses filhos.
Ela matou os filhos dele afogados. E ele tira essas crianças, ele começa a chorar porque ele ama muito essa mulher. Né? Ele gosta muito dela, da Dolores. E ela olha para ele e diz assim, né? Alivie minha dor, me salve, tipo, né? Me mate porque eu não aguento mais. Ela consegue ainda perceber a loucura dela. E aí ele mata, dá um tiro nela e a partir daí ele rompe com a sanidade dele. A partir deste momento que ele começa a criar um outro personagem para poder suportar o que ele fez. Aliás, ele não suporta o que ele fez, então ele vai criar um novo personagem, vai criar uma outra identidade para poder dar conta da culpa, né, de ter matado essa mulher, tanto dos filhos. E nas alucinações dele, ele vê muito a filha dele, a menina, dizendo assim: me salve, me salve, me salve. E ele sente um remorso muito grande porque ele não escutou as pessoas. Então, a forma dele conseguir se salvar, entre aspas, né? A forma como ele conseguiu lidar com essa culpa dele foi criar uma outra identidade. Então, ele acaba se tornando uma pessoa que tem problemas mentais e violento, porque ele tem toda uma estrutura da polícia, toda uma estrutura de, como pode dizer, perigosa, né? Vou colocar esse nome, né? Exatamente, Roberta, para sobreviver, né? Vocês podem colocar aqui, tá, gente? Perguntas ou pontuações, à medida que eu for podendo ler, eu vou falando aqui, né? Compartilhando, para ficar bem interativo hoje, a nossa conversa hoje, porque é uma conversa bem longa. Então, por ele ser perigoso, ele ter belicoso, né, essa situação, então ele vai para aquele hospício, aquela questão psiquiátrica. E ali, como eu falei, ele estava falando, em 1954, tinha começado o segundo movimento na questão da psiquiatria, que vai entrar os fármacos, porque até então era só usava aquela questão da lobotomia, o eletrochoque, se usava esses tipos de tratamentos para os doentes mentais. E então ele começa também a entrar com fármaco. Há também uma coisa muito interessante nesse lugar, porque eles também vão falar e eles vão trabalhar a questão psicológica, né? A psicopatologia, eles vão trabalhar desse lado. E se a gente pegar um pouco a história, em 1954, já tinha muitos anos que a psiquiatria já usava alguma coisa da psicanálise. Quando a gente vai para a história de Freud, lá para a biografia, lá no início, até quando ele começa a conhecer Jung, a gente percebe que o Hospital de Zurique já se usava a questão da psicanálise, né? Eles estudavam psicanálise, já tinha cadeiras eletivas sobre psicanálise. Então, a psicanálise dentro da psiquiatria já era conhecida há muito tempo. E durante o filme eles falam muito sobre isso, né? Da questão dos mecanismos de defesa, ele comenta sobre isso, até aquele médico, né? O psiquiatra, o que é alemão, que ele olha e ele começa a lembrar do outro lado da questão da Segunda Guerra, quando ele pertencia. Então, o filme, uma das coisas que ele vai mostrar, quando a primeira cena, que é aquela neblina o tempo todo, ele dá já a indicação que ele vai trabalhar com o inconsciente, que ele vai trabalhar com conteúdos psicanalíticos. E eu acho muito interessante na questão do filme é que o tempo todo a gente só vai saber a história real no final dele. Ele trabalha de uma forma, né, o Martin, ele trabalha, que é o diretor, né, ele trabalha de uma forma que a gente não consegue, né, perceber e entender que ele está vivendo uma alucinação o tempo todo. Que a gente acha que aquilo ali é algo real, que estão fazendo uma trama e que ele vai desvendar. Só que quando a gente termina um filme e que a gente sabe a história real, e quando a gente assiste novamente o filme, a gente vai perceber muitas coisas que passam despercebidos. Por exemplo, quando ele chega, né, na ilha, aliás, já no barco mesmo, né, tem uma grade ali, como se fosse a prisão. Então, Chuck, o companheiro dele, né, o parceiro dele, ele está de um lado e tem uma grade no meio.
ele fala da água. E aí a gente vai ver que essa água ela é muito utilizada no filme. São duas coisas que se usam muito no filme, que tanto é a água e quanto é a questão do fogo. A Roberta está dizendo aqui, o roteiro é desenvolvido sem sabermos quem de fato são os personagens reais ou fantasia. A gente consegue perceber dentro da trama, quando ele tem as alucinações, né? Quando ele cria aquela história, quando ele está alucinando, quando ele está delirando, a gente consegue perceber muito bem isso aí, tá? O personagem em si, porque ele vai ter 3 papéis, né? Ele vai ter o papel do Ted, ele vai ter o papel do Andrew, que é o verdadeiro, que é ele mesmo, né? E tem o papel do Eduardo, que é o que foge da história lá. Então, quando eu estava falando, ele vai chegando, então tem a primeira grade que vai mostrando que esse companheiro dele, esse parceiro dele, não é aquele tão parceiro assim. Porque ele não sabe quem é ele, o parceiro não sabe usar arma. Quando eles chegam na ilha, todos os policiais estão todos armados ali com muito cuidado. Então, quando ele vai tirar a arma, todo mundo se arma ali também, pega os revólveres, né? Eles estão o tempo todo falando, quando fala água, olha para ele. E esse psiquiatra que acompanha ele, né, que é o parceiro dele lá como detetive, ele está o tempo todo à margem do Ted. E isso aí é uma dica muito interessante para todos nós quando a gente vai trabalhar nessa questão da estrutura clínica do Ted, né, do Leonardo. Porque, veja, a gente escuta muito, né, e se fala muito que ele tem uma estrutura clínica que é a psicose, tá? Que ele tem a psicose, que ele é um esquizofrênico, e eu discordo totalmente disso aí. Né? Eu discordo totalmente que ele não era psicótico. Então, o que ele passou, o que ele sentiu, era um transtorno, né, um trauma que ele tinha, que se chama transtorno pós-traumático. Eu vou falando daqui a pouco sobre isso, tá? Vamos mais falar sobre as questões do que vai aparecendo no filme, que vai apontando pra gente, né, o desdobramento o tempo todo. Então ele chega lá na ilha, tem todo aquele aparato. Tem uma cena também que eu acho bem interessante, é quando ele está ali olhando nos quadros e aquele psiquiatra, né, o chefão lá chega perto dele e ele fala daqueles quadros e ele diz, é porque antigamente se usava a lobotomia. Se furava lá e tirava e as pessoas ficavam vegetando, mas eu penso de uma outra forma. Eu penso que a gente deve dar vida, essas são minhas palavras, tá, gente? Né? Deve dar vida, trazer o bem para essas pessoas. E ele tem um mecanismo de projeção muito forte. Ele olha para aquelas pessoas que cometeram o crime e ele não concorda com isso. Ele diz, olha, eu quero que ninguém, né, que vão se ferrar, quem matou, que são assassinos, tem nada que está bem. Porque ele não consegue se perdoar, ele não consegue olhar para ele mesmo, né, e ver que ele havia matado, o que ele havia feito, porque ele assume a culpa também pelas mortes dos filhos dele e está o tempo todo com essa culpa. E esse é um dos pontos, né, principais que a gente vai entender que a estrutura dele clínica não é a psicótica, né, que a estrutura clínica dele está muito mais para uma neurose do que uma psicose. E é interessante falar aqui para vocês é que quando as pessoas às vezes assistem esse filme, eu sempre costumo ouvir. Quando eu falo aqui do filme para vocês, eu vou ouvir o que é que estão falando, eu gosto de fazer a minha pesquisa. E é interessante que a unanimidade as pessoas dizerem que ele é um esquizofrênico, que ele desenvolveu a esquizofrenia. Mas o filme, da mesma forma que o filme vai desvendando aos poucos os mistérios, o filme vai também mostrar lá no início que ele não é uma pessoa psicótica, que ele não tem a psicose. E nós muitas vezes não percebemos por quê? Porque a gente dá uma olhada, dá um diagnóstico apenas pelos sintomas que a pessoa aparece. Então é muito comum se dizer assim, então delirou é psicose, ele tá é uma alucinação, então também ele é esquizofrênico. E não é isso. Para que nós possamos ter um diagnóstico clínico, a gente tem que levamos muito tempo para isso.
nós precisamos parar e entender o sintoma, o comportamento, fazer uma leitura. Não é apenas por causa de um sintoma que nós vamos dizer o que é que o outro tem. Ou vamos falar, né, aquilo que a gente que está tão claro. E não é assim. Eu lembro que quando eu comecei, logo no início, quando eu comecei a clinicar, tinha um psicanalista que ele ficava de plantão, né? Nós éramos todos novos, e quando a gente começava a falar e discutir algum caso, ele dizia: isso é histérico, isso é neurótico, isso é isso, aquilo, outro. E não funciona dessa forma, tá? Não podemos, dentro do processo do diagnóstico clínico, né? A gente vai fazer isso com muita calma e vamos fazer para nos auxiliar, para entender como nós devemos tratar o nosso paciente ou o nosso analisante. Não é só para colocar um rótulo nele, né? A Roberta naquele estava com 24 meses internado com surtos psicóticos. Ele teria muito mais surtos neuróticos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, viu, Roberta? Porque se for psicótico, ele entra na linha da psicose. Então, a gente precisa ter algum tempo para entender o processo. Quando um paciente chega, logo nas entrevistas preliminares, a gente precisa ter uma definição. A gente precisa entender um pouco para poder montar uma estratégia de como vamos atuar com aquele paciente. Porém, com o desdobramento, com a escuta, com série de fatores, é que nós vamos escolher e vamos começar a agir de acordo com a estrutura dele. A questão estrutural é muito importante, porque uma escuta clínica não é só ouvir o que o paciente fala, mas é montar estratégias e entender como é que nós vamos trabalhar com o sintoma dele, com a demanda dele, daquilo que ele necessita. Ok? Então, o Andrew, né, quando ele mata a esposa dele, ele vai começar a ter uma defesa, ele vai usar uma outra personalidade, ele vai se transformar em uma outra pessoa, porque a culpa dele é tão grande, como eu falei lá no início, que ele não dá conta daquilo. E é uma das coisas que nos já sinaliza e nos mostra que a estrutura psicótica não entra muito aí nessa vida dele. Por quê? O psicótico ele não tem culpa. Como ele pode ter culpa? Quem tem culpa é quem tem que ter um recalque. A culpa vem por aquela lei, aquela castração que nós, né, estamos enfrentando. É a lei, é o interdito. Então a culpa vem desse interdito. A culpa vem do recalque. Na psicose não tem recalque. Tá? Essa lei está fora de si, está fora, é algo que vem externo. Dentro da neurose, nós temos um conflito entre o eu e o isso, o eu e o id. Dentro da psicose, o conflito é entre o eu e o externo. Não há esse processo. Então, o psicótico ele vai ter está muito mais ligado à vergonha do que à própria culpa. Se você observar, lembra quando ele entrevistou dois pacientes, que ele havia matado a mulher, ele estuprou a mulher e cortou o rosto da mulher todinha. Ele fala daquilo dali sem nenhuma culpa, muito natural. Embora que aquele primeiro paciente que cortou o rosto da mulher todinho, isso aqui os sintomas não são estanques. Exatamente, Adriana, não são estanques, não são coisas fixas. Aquele paciente, quando ele cortou o rosto da mulher toda, ele fala muito natural, ela queria isso mesmo, ela estava esperando por isso mesmo. Mas quando ele fala do Andrew, que o Ted, né, no caso, o Ted, pergunta a ele, você sabe sobre o Andrew? Aí ele começa a ficar com muita raiva. Por quê? Porque o Andrew matou os filhos. E aí é bem interessante que veja a periculosidade do Ted, né? Que ele, quando ele começa a falar e agredir o Andrew, dizendo que o Andrew matou, que ele é isso, que ele é um assassino, ele sabe que é com ele, né? Mesmo não tão externo, não tão aparente, ele começa a riscar o caderno dele. E ele faz um barulhinho, porque eram as técnicas que ele tinha de tortura. Por isso ele era tão perigoso. Por isso ele estava lá naquele hospital psiquiátrico. Não porque era um psicótico, não porque era um esquizofrênico, mas pelo perigo que ele causava à população do surto neurótico que ele teve. E aí ele começa a escalar ali que o rapaz começa a ficar todo
O rapaz começa a sair do eixo e tiram ele. Aí entra a mulher. E a mulher também do mesmo jeito, ela matou o marido, né? Cortou o marido todinho e ela não sentia culpa nenhuma. Então, esse é o perfil do psicótico. Ele comete o crime e ele não tem culpa, porque aquilo dali não tem sentido para ele na questão de ter uma lei que vai no encontro, que vai dizer que isso não pode. Ele não é barrado, tá? Então, o Ted não, o Andrew não. Ele tem a culpa sim. Tanto é que dentro das alucinações dele ou dos delírios dele, ele vê muito aquela criança, que é a filha dele. Ele tem uma ligação ali de piano com aquela menina. Então ela está sempre se mostrando para ele, dizendo assim: por que você fez isso, né? Por que você não me salvou? E é essa culpa que ele carrega. Então, veja, e mais um ponto para a gente perceber que ele não tinha essa estrutura. Então, no filme ele vai se desdobrando disso. Esse mecanismo de defesa também, que ele utiliza o tempo todo. O psicótico ele não vai usar esse mecanismo de defesa, tá? Então tem uma cena que aquele psiquiatra alemão diz assim, né? Quem foi que criou você? E ele diz assim, os lobos. É muito interessante, ele é muito inteligente. Né? Então, mesmo sem ter, vamos dizer, de uma forma mais inconsciente, mais como defesa mesmo, talvez ele use essas palavras não para se mostrar, dizendo assim, olha, eu sou o outro, mas eu quero ser esse papel, não, que não é o caso dele, porque ele cria realmente uma outra personalidade, e aí a gente vai vendo transtornos, né, pós-traumáticos, que as pessoas têm uma dissociação. Exatamente, Márcia, ele não reconhece a lei. O psicótico ele não reconhece essa lei. Há uma dissociação. Então, alucinação, delírio, a dissociação, tudo isso faz parte também de um quadro pós-traumático. Dentro da psicanálise, Freud também vai trabalhar com isso. Freud vai trabalhar, ele diz que chama as neuroses traumáticas, tá? Ou neurose de guerra. Isso lá, ó, bem lá no início, logo quando teve a Primeira Guerra Mundial, em 1820, ele já começava a escrever isso, bem antes, acho que 1820, não, desculpa, gente, 1920, 1918, ele já escrevia sobre isso. Tá? Que nós temos a neurose libidinal e temos a neurose de guerra ou a neurose traumática. E essa neurose traumática, ela também vai trazer consequências, sintomas. Não está ligado às nossas neuroses da infância, né? Da questão do Édipo, a questão dessas figuras primárias, embora que aquilo que vai me atingir hoje no secundário também vai ter alguma ponte que vai ligar aquelas primeiras cenas, aquelas coisas bem primárias, tá? O que aconteceu comigo. Então, está sempre entrelaçado. Quando ele vai trabalhar a questão das neuroses atuais, ele vai falar também que a gente sempre tem uma linhazinha que vai buscar lá atrás. Então, dentro da psicanálise, a gente pode sim trabalhar com essas neuroses traumáticas, porque vai trabalhar a fala, vai trabalhar a linguagem, vai trabalhar o falar, tirar de si isso tudo, ok? Já com a questão psicótica, não há isso, porque o psicótico ele não está escrito, circunscrito na linguagem. Não há esse processo da linguagem como o neurótico tem. E aí, observe uma outra cena que é bem interessante, que você pode dizer, nesse caso aqui, ele é um psicótico por conta do parceiro dele. O psiquiatra parceiro dele, Chuck, está sempre ao lado dele. Quando a gente estuda a questão da psicose, a gente vai perceber que o profissional ele vai ficar sempre ao lado, se chama do secretário do analisante, do paciente. E aí eu quero até pedir desculpa para quem não é da área da psicanálise, porque hoje está bem técnico, não dá como falar esse filme sem entrar muito na questão técnica. Eu não consegui, certo, gente? Dessa vez eu tive uma dificuldadezinha. Eu vou tentar ser mais leve com algumas pontuações depois. Mas vamos lá. Então, o secretário, né, que se chama o psicanalista, ele entra como secretário desse paciente. É aquele que fica sempre à margem. Chuck, ele fica à margem dele o tempo todo, ele está sempre observando. Porém, o que eles usam para tratar o TED é o psicodrama. E no psicodrama, eles vão enfrentar, ele vai fazer com que TED reviva aquela situação.
Então, que ele vai repetir, né, a história dele para ele poder se defrontar e ele se encontrar com a história real dele, quem é ele. Dentro de um processo de psicose, dentro do tratamento, né, da psicose, isso nunca iria acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o psicótico, ele tá fechado, existe uma díade, né? É ele e a mãe, não existe o terceiro. Não há o terceiro na relação da formação estrutural do psicótico. É apenas dois, é a díade. Então tá ele e a mãe. Se há um terceiro que entra nessa história, ele surta. Tá? Ele entra em parafuso. Por quê? Porque não pode haver. Ou de uma outra forma, eu vou falar exatamente, Sheila. É o ego auxiliar. Dentro do processo da clínica da psicose, nós não podemos, enquanto profissionais, né, intervir nesse paciente ou colocar para ele a verdade, simbolizar, porque ele vive no imaginário. Ele não está simbolizando. Ele não tem como, ele não tem a linguagem, né? Quando eu falei, ele não entrou na estrutura, ele não faz parte dessa linguagem. Então, ele vai estar sempre vivendo no imaginário. Então, se nós começamos a colocar para ele, ou querer decifrar um sonho dele, ou confrontar ele com uma realidade que ele tem, o que vai acontecer? Ele vai ter o surto psicótico. Então, o caso de Ted, do Wendell, ele nunca seria psicótico e para eles ter utilizado aquela técnica ali. Não concebe nada disso. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Então, eu vi, às vezes, uma pessoa assim falando, ele teve um trauma pós-traumático, depois que os filhos morreram, ele teve um surto psicótico e depois ficou curado. Tá acabando, também não tem como, não é? Fora a oclusão, fora ocluiu, exatamente, Bruno. Não tem como, tá? Então, uma vez você tem a sua estrutura, você não sai dessa estrutura, não há cura para isso. Se uma pessoa tem vamos dizer, se ele tiver uma estrutura psicótica, e aí ele surtar, né? Ele romper, ele tem um nomezinho que chama desagregar, não, tem um nomezinho aqui, tá? Alguém que puder aqui me ajudar. Exatamente, ele não elabora através da linguagem, exatamente, ele está no imaginário, Alexandra, tá? Ele vai desagregar, eu vou usar essa palavra desagregar, mas eu acho uma outra palavra, não estou conseguindo lembrar aqui não, tá, gente? Então, depois que ele faz isso, não há como voltar mais, tá? Não tem como retorno, não tem cura. Cisão, ok, obrigado, uma cisão, mas não era cisão, era uma outra palavrinha que a gente fala. Não há cura para isso. Então ele não volta mais. Então aquela questão de ele ser curado. O que eles estavam querendo na história do filme é que era justamente que ele voltasse para a realidade, que ele conseguisse encarar quem ele era, aceitar quem ele era, para poder ele ser tratado disso. E é que ele não aceitava desintegração. Exatamente isso mesmo, desintegrar. Exatamente, a desintegração. Ele precisava ser isso, então eles levavam ele o tempo todo. E tinha momentos que ele se percebia, dissociação, Thaís, a palavra mais certa é essa, muito obrigada, dissociar, exatamente, parece com desintegrar, né? Mas é dissociar mesmo, obrigada. Então, veja, o Ted, ele precisava, né, ter esse confronto com ele, e eles levaram o tempo todo. Então, lá no final do filme, por isso ele diz lá no fundo, ele fez uma escolha, né? Uma escolha de não enfrentar com a sua realidade. Deixa eu ver aqui. Gabriela está dizendo o seguinte, mas isso não caiu por terra, pois se tinha a ideia de que o psicótico não poderia fazer análise psicanalítica, mas não se como psicanálise vê hoje. Ou estou enganada? O psicótico, ele pode sim fazer análise, tá? Quem vai trazer isso é Lacan. Lacan diz que há sim essa possibilidade, mas é uma possibilidade para poder que ele tenha uma estabilidade. Por quê? Porque o psicanalista, ele vai entrar como alter ego dele. Então, o psicótico, ele é o ego, e o psicanalista vem com o alter ego. O psicanalista, ele vai dar um suporte para ele. O psicanalista vai ajudar ele dentro desse imaginário dele,
ele conseguir ter um equilíbrio. Até porque, dentro da psicanálise, a questão deixa eu ver aqui a palavra, que está fugindo de mim aqui. Os delírios, alucinações, é estruturante. Né? Ele precisa da alucinação para se estruturar, ele precisa do delírio para se estruturar. Então, quando vem o analista junto a ele, ele não vai tirar isso dele, ele não vai fazer como nós fazemos com o neurótico, que vamos querer que ele fale sobre o sonho dele, que ele interprete, que ele entenda o que é que esse inconsciente quer falar. Não é isso, ok? Mas ele vai ajudar a ele, dentro daquele imaginário dele, a tentar se encontrar. Por isso, eu não acho como vocês, psicanalistas, não deveriam vir com um filme tão profundo. Ana, esse filme é escolhido pelas pessoas, tá? Então a gente tem filmes leves e tem filmes profundos. Então a escolha é do público. A gente está aqui para atender esse público, ok? Então voltando aqui. Então, ele precisa, né, de ter esse equilíbrio. No neurótico, a gente vai enfrentar. Por isso, quando eu falei lá no início da questão do diagnóstico clínico, é muito importante. Não no sentido de rotular, tá? Mas no sentido de saber como nós vamos enfrentar este outro, como nós vamos acolher este outro, quais são as estratégias que nós vamos utilizar. Uma outra coisa no filme que ele trabalha muito, né, que ele explora muito, são os mecanismos de defesa. E aí eu gosto sempre de falar o seguinte: o mecanismo de defesa, ele nos ajuda também a ter um equilíbrio. Isso nós neuróticos, tá? Ajuda a nos ter um equilíbrio no sentido de que eu preciso sim, às vezes, da negação. Eu preciso sim, às vezes, da racionalização. Eu trabalho muito isso logo no início da pandemia. Sempre falava o seguinte: olha, vamos racionalizar algumas questões para eu poder me manter a minha saúde mental, tá? Para eu poder ter um equilíbrio. Então, como é que eu estou agindo? Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo aquilo outro? Para eu não me ser tomada por um medo extremo. Porém, o mecanismo de defesa, quando ele é usado de forma, vamos dizer, mais acentuada, ele passa a ser, às vezes, um mecanismo patológico. No caso do TED, era um mecanismo patológico, porque ele ia usar esse mecanismo para poder se proteger daquilo que ele não queria enxergar. Por exemplo, né? Ele usava o mecanismo da negação o tempo todo, ele usava a racionalização. Tem até uma conversa que ele fez com aquela psiquiatra lá na caverna, né? E aquela caverna é bem simbólico. Ele entra na caverna para ter um encontro com ele. Aquela psiquiatra lá, ele tem um encontro com ela naquela caverna. Ele fala assim, né? Ele diz assim: tudo aqui que ela alerta para ele, que eles vão usar tudo contra ele, né? Ele já estava trabalhando dentro dele a verdade que viria à tona. E aí eles assim, não, por exemplo, os projetos racionais. Aí a psiquiatra, né, ela diz assim, vamos dizer que é negação. Os medos válidos, ela diz assim, vamos dizer que é paranoia, né? O instinto de sobrevivência, ele vai ser um mecanismo de defesa. E aí é tão interessante, é que quando nós estamos dentro da clínica, o paciente, quando ele não está preparado ainda para uma interpretação, ele vai usar sempre o que nós falamos, ou vai usar sempre de uma forma racional, negação, projeção. Ele não vai aceitar o outro. E sempre vai falar que aquilo ali não é aquilo que ele queria dizer, ou não é a verdade. Ele vai sempre usar de uma outra forma. A fantasia, isso já se também é um mecanismo de defesa, que ele vai usar muito também da fantasia. Uma outra coisa que o filme vai mostrar para nós é o momento que ele tem um encontro com ele mesmo, a história dele, quando ele se percebe, né? Por exemplo, a água. Todas as vezes que tinha a água, ele estava no momento que ele está do encontro com esse inconsciente dele. Então, era quando ele encontrava a esposa, quando ele tinha um sentimento de culpa. E o fogo vinha no filme demonstrando ou mostrando, né, a fantasia. Era um desejo que ele tinha de que fosse realizado. Então, aquela cena
que ele está lá, uma das primeiras cenas, que é um sonho que ele tem, que ele está num apartamento, tem cinzas, tem fogo, então tem uma mistura ali do desejo, né, da fantasia, que aquele apartamento foi queimado por uma outra pessoa, e ela também aparecia molhada. E aí, quando ela aparecia molhada, ela dizia para ele que ele tinha que ir embora. Tinha momentos que a esposa dele, a Dolores, aparecia dizendo assim: vai embora, você precisa ir, fuja daqui. E tinha momentos que ela dizia: não vá. E é interessante que o momento que ela dizia não vá, ela estava mais ligada ao fogo, porque era o desejo dele de não ir, era o desejo dele de ficar com ela. E a Leda está dizendo aqui: há muitas vezes confiança do psicanalista se deixando conduzir. É muito interessante isso que tu colocou, Leda, porque tem uma coisa na psicanálise é que a gente não pode, né, comprar a história já pronta de outro. Então, por exemplo, né, a gente trabalhou muito aqui isso no filme passado também, né? Aquele do Precisamos Falar sobre Kevin. Lembra que sempre falava daquela mulher, daquela mãe, da Eva, que a Eva era uma pessoa que estava assumindo a culpa. E dentro do processo, eu fiz a leitura que ela tinha uma estrutura perversa, né, masoquista. E aí eu quero deixar só um adendo aqui para vocês, tá? Pra gente aqui. Quando nós vemos um filme, por exemplo, quando assiste um filme, a gente não tem subsídio suficiente para fazer realmente um diagnóstico clínico estrutural. Porém, pela uma forma didática, pela uma forma de a gente conseguir exemplificar ou falar sobre, né, determinadas estruturas, então a gente coloca aqui sim algumas situações e fechamos isso para uma questão didática. Mas na realidade, quando nós estamos na clínica, a gente não funciona dessa forma, tá? Então, no filme anterior, eu fiz isso. Trabalhei essa mulher, a Eva, como uma estrutura psicótica, com uma estrutura perversa masoquista, e o Kevin, que todo mundo falava que era perverso, eu já via ele como neurótico. Eu coloquei em dúvida essa perversão dele como estrutura, e mais como uma perversão como maldade, ou como uma criança que estava querendo o tempo todo agradar aquela mãe. E por não ter o limite, ele não conseguia fazer essa linha dessa maldade, dessa perversidade, né? Já está dizendo aqui, né? Começa a chegar a realidade quando ele questiona sobre o porquê ele achava que estava ali. Exatamente. Tem momentos que o Ted ele vai se percebendo, mas ele foge o tempo todo. Então ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Quando ele está próximo, né? Quando ele está lá no monte, lembra a história quando ele está lá no monte, junto com o parceiro dele? Ele diz assim: eu sinto que o Andrew está aqui, eu percebo ele aqui junto, né? Era ele já se dando conta quando ele cria a imagem daquela mulher na caverna, aquela psiquiatra que vem contar que ela assim, eu sou a verdadeira Solano, que aquela outra era uma falsa. Naquele momento ele está criando também uma pessoa para poder auxiliá-lo, para ele se proteger dessa verdade que está vindo à tona, porque ele não consegue passar por muito tempo. E durante esses 2 anos, ele já tinha recobrado a consciência dele, ele já tinha percebido quem era ele, mas ele tinha a opção de voltar. Ok? Deixa eu ver aqui. A letra dizendo que a dor foi tão grande que ele precisou sair da realidade. Exatamente, Lita. Aí a gente se pensa e se pergunta o seguinte, né? Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes na clínica, não na proporção do Andrew, não naquela proporção de criar uma outra identidade, mas quantas vezes nós criamos uma fantasia, uma realidade paralela para suportar aquilo que nós não queremos ver. Acontece muitas vezes, né? Por exemplo, com mães que têm os filhos, que esses filhos são aquela coisa, meu filho ele é santo, o amigo dele que faz as coisas erradas. Ou, por exemplo, né? O meu marido é perfeito, é maravilhoso, a gente sabe que não é isso. Ou uma coisa que é muito mais comum ainda, é quando o teu paciente chega no consultório e diz que teve pais maravilhosos, que não erraram, que fizeram tudo perfeito. E quando a gente sabe que isso não é algo real, real no sentido do factual, tá? Não é o real de Lacan. Por quê? Porque todos nós erramos. Não tem como um pai ou uma mãe conseguir dar para uma criança tudo aquilo que ele necessita.
o olhar nosso, a nossa subjetividade vai fazer com que a gente queira muito mais. E é preciso que queira muito mais. Que é preciso que tenha essa falta, a buscar esse desejo, para que a gente possa, né, ser um sujeito. Porque o sujeito é constituído do desejo. Eu preciso que exista uma falta, é preciso que haja essa falta. Então, se esses pais dão tudo para esses filhos, acabou esse filho, vai ser complicado. Então, é preciso que haja isso. Então, quando esse paciente, né, quando esse analisante ele chega e fala que esse pai e mãe foi maravilhosos, ou que eu apanhei, mas foi necessário, eu precisava daquilo, é uma realidade que ele está criando, uma fantasia, né, uma realidade, né, psíquica, para poder dar conta, às vezes, da dor, né, de não ter tido um pai ou uma mãe como ele gostaria de ter tido. Quem tem irmãos aqui também sabe quantas brigas rolam entre os irmãos. Né? Essa relação da frantia, a relação fraterna, é complicado, mas quando nós crescemos, nós recalcamos toda essa necessidade, né? Todo esse ódio, essa raiva que nós temos por eles, para poder a gente conseguir ter um equilíbrio, né? Poder entrar nessa sociedade. Então, o que TED faz, né, embora que tenha um processo bem mais profundo, né, o trauma dele, né, o transtorno pós-traumático dele foi aprofundando, né, chegou à questão patológica, porque ele foi um momento que é como se ele quisesse ter matado aquela mulher, ele amava aquela mulher. Então, ele tem a culpa de ter matado, né? Mas a culpa também muito maior, acredito, foi a questão da filha dele, porque era a filha dele que ele estava o tempo todo lembrando dela, ela se perguntando sobre isso. Então esse filme, ele vai trazer, deixa eu ver aqui mais alguma coisa que a gente pode falar. Ah, tem uma coisa muito interessante, né, que são as pontuações do filme que a gente não percebe, porque a gente às vezes já está engessado com as ideias, que é o seguinte, né? Ah, eu vou te responder daqui a pouquinho, tá, Adriano? Que eu já respondi com isso, mas eu volto. É o seguinte, né? Tem uma frase que diz assim, ó, a sanidade é algo que não se escolhe sair dela. Veja, no filme todo, ele dá a dica que o Ted não é psicótico. Ele fala dessa sanidade, ele fala dessa culpa, ele diz que tem que aceitar, né, o que fez. Nós, né, às vezes é que não conseguimos ver porque a gente já ficou generalizado do que quem ele era. A Adriana está dizendo aqui, se na estrutura psicótica não há culpa como funciona na estrutura perversa. Exatamente, não há essa culpa, porque não há o recalque, não há essa lei. Claro que ele não está totalmente fora disso, ok? Vai existir a questão da sociedade, ele vai ocupar os papéis. O psicótico, ele sabe que vai ter um retorno, que se ele fizer tal coisa, ele vai ser cobrado por essa coisa. Então, enquanto ele está, vamos dizer, vivendo mais um equilíbrio ali, se segurando, né, ele vai conseguir se manter dentro de uma sociedade, cumprir as regras, embora que não é a mesma coisa que um neurótico. Não é o mesmo processo de culpa, tá? Então, se eu, vamos dizer, vejo um bombom e pego um bombom, como, e esse bombom não foi me dado, eu posso sentir uma culpa enorme porque eu comi um bombom e ninguém me deu. Eu fui lá e tirei. O psicótico ele não vai sentir isso. Ele pode dizer, eu peguei, não senti nada, mas eu não posso pegar porque disseram que não pode. Botar lá. É diferente, o processo é diferente, né? Eu tenho um autor que chama assim Fink, ele fala o seguinte, né? É muito interessante. Ele diz que o psicótico ele não sente culpa, ele sente vergonha. E aí no filme tem aquelas duas pessoas, né? Aquelas duas personagens, da mulher e do homem, que é muito claro aquilo dali. Se mostra muito claro como ele tá, como ele reage a isso. Ah, deixa eu me ver mais alguma coisa aqui que a gente pode. Deixa eu me contar aqui. Alguém quer mais fazer uma pergunta para a gente já até movimentar? Senão eu vou falando. Então, o perverso não sofre necessariamente, exatamente. Ele não vai ter essa culpa. Ele vai entrar, ele vai sofrer no sentido que está de fora para ele, tá? Ele vai criar, por exemplo, ele vai ter a questão persecutória, ele vai sofrer no sentido da lei que está fora, do delírio que ele vai receber, não por uma lei interna, a lei que está dentro dele, tá? A cobrança não é tão interna, a cobrança é externa, é o que vem de fora,
ok? Então, esse filme, a gente já falou sobre mecanismo de defesa, falamos sobre a relação diádica, né, que é a relação da mãe com o filho, que é a questão que se tem na psicose, que não há entre esse terceiro, tá certo? Vamos dizer mais, o que a gente pode mais explorar neste filme? Então, aquela última cena, quando ele chega lá, naquele farol, e que há um encontro e que jogam tudo para ele, toda a verdade, e ele começa a assimilar aquela verdade, né? Veja, aquilo nunca queria acontecer com o psicótico. Nunca. Ele vai sair bom, ele ia ser pior. Ele ia pirar daquela ali, né? Então, o Antônio está dizendo assim, né? Antônio, Adriana são alunos nossos do GESCLIP, né? O perverso sofre sempre. Sente culpa ou só quando é descoberto por alguém? O perverso já é uma outra estrutura, né, Antônio? O perverso ele não tem culpa nenhuma. O perverso ele já tá fora desse quadro, tá? Porque o perverso ele denega essa lei. Então não tem culpa para ele, ok? Vamos dizer lá. Mas Glaucia, você pode ver sim a leitura, tá dizendo, Glaucia, dizendo assim, que não viu desde o começo, mas você vai ficar lá no feed registrado, como todos os filmes, com exceção do Poço, eles estão no feed que vocês podem buscar as análises dos filmes, né? Ele desmaia, eita, boa lembrança, né? Porque foi demais. Não é? Foi tão forte, era tão forte aquela verdade dele que havia o desmaio, ele realmente apagava ali, ele apagou, porque a realidade dele. Então, observe a culpa que ele carrega, né? Primeiro, de ter assassinado aqueles homens lá na questão do nazismo, lá naquele campo de concentração, que a cena mostra que ele não foi, ele não usou, ele não atirou porque ele quis atirar, foi uma ação histérica, todo mundo atirou e todo mundo saiu atirando. Depois vem a ausência dele de casa por conta do trabalho, ele se torna uma pessoa violenta. Vem o alcoolismo dele, né, que ele passa a ser uma pessoa alcoólica. Não escuta a questão das pessoas sobre a mulher dele. E aí, quando tudo acontece, ele ainda a mata, que ela pede para matar, para tirar o sofrimento dele. O psicólogo não entenderia a realidade exatamente. Ele não ia suportar, porque ele vive no âmbito do imaginário. Psicótico é isso. Então, gente, é muito importante saber quando a gente assistir algo ou quando a gente receber os nossos pacientes, a gente perceber que não é a primeira visão, não é a primeira fala, não é o primeiro sintoma que a gente vai poder montar a sua estrutura clínica. É preciso ter mais escuta, é preciso entender um pouco mais, tá, sobre tudo isso. Que sabia matar. A dor da culpa de ter matado muito. Ele sempre falava que sabia matar. Exatamente. Então é preciso ter muito cuidado. Dentro da nossa formação em psicanálise, nós temos seminários exclusivos só para isso. Um seminário só para abordagem neurótica e a sua abordagem clínica, como é que é o processo que se trabalha. Um só com perversão e um só com psicose. Porque são tão importantes isso aqui para a gente entender, sabe? Para a gente poder lidar na clínica, que não dá só passar por cima. Não é só essa, eu vou escutar o que está falando e acabou-se pronto. Não, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, porque senão, se a gente receber um psicótico e a gente não saber disso, ele pode ter um surto, como a gente vai interpretar e vai falar. Fala no fim do filme, do diálogo dele com o Chuck. Exatamente. Então é tão bom, né, Roberta, que lá no fim é a escolha dele, né? Obrigada, Antônio, curso ótimo. Vocês já estão, né, terminando já essa turma. Inclusive tem um texto de Antônio lá no feed, maravilhoso, tá? Para vocês depois lerem também. Então vamos lá. Aquele diálogo dele é a escolha dele, sabe? Ele era tão forte para ele a questão da culpa de ter errado, que ele assumiu e preferia não mais viver com a consciência, porque a lobotomia ia trazer isso dele, né? A lobotomia ia tirar e tirava das pessoas esse sentido de ela poder
ser ela, ser um sujeito, ela tirava tudo isso. E a gente observa que naquele hospital ali, naquele hospício, né, o hospital psiquiátrico, desculpa, tinha pessoas que estavam tipo robotizadas, né, que eles eram só mecânicos isso. Então, a gente precisa ver a questão histórica do filme, né, que foi em 1954. O processo estava da segunda reforma psiquiátrica, quando estava entrando nos fármacos. A medicação estava começando a entrar, e o médico fala muito disso. Aquele médico, né, o chefe lá, o maior que recebeu eles, ele é a favor do fármaco, ele é a favor do psicodrama, que era tanto que fizeram com ele, da conversa, né, de trabalhar ali. Embora que o psicodrama não era para psicótico, tá? Mas existia uma outra ala, né, que era o embate que existia na época, de justamente de fazer com que essas pessoas não fossem gente, não olharam como gente. Né? É muito mais profundo e cada pessoa tem a sua particularidade, exatamente. Né? Então, é muito mais profundo, né, a questão do olhar que nós devemos ter pelo outro. Então, esse filme, ele traz muito, eu acho que ele traz para nós, estudantes de psicanálise, nós né, que estamos em formação, porque eu também me considero como estudante ainda, tá? Então, nós que somos, né, eternos, né, estudantes de psicanálise, ele traz um alerta muito grande para a gente não comprar gato por lebre, para a gente não olhar de uma primeira vez e começar a trazer conceitos, diagnósticos, né, sem se aprofundar, sem olhar os detalhes, porque ele é muito detalhista, né? Então quer dizer que ele escolheu ir para a lobotomia, aquela que fala foi a realidade, foi proposital a isso? Sim, ele escolheu. Ele escolheu, Gláucia. Ele escolheu ir para lá ser lobotizado, porque ele não conseguia lidar com a culpa dele. E é interessante que os dois psiquiatras chegam para ele e dizem assim: olha, a gente está precisando que você é a experiência que vai fazer com que a gente esteja certo. A gente precisa que você fique curado para que a gente continue, né, a fazer essa experiência aqui, né, a ter esse olhar mais humano. Mas mesmo assim, ele não consegue. Mesmo assim, ele não escuta, mesmo com toda a parceria que ele tem pelo psiquiatra dele, né, aquele que era o parceiro dele. Ele era ele não consegue lidar com essa culpa. E aí ele vai ser, Glaucia, lobotizado mesmo, ele se entrega a isso. E isso é muito triste, né, saber quantas vezes nós nos colocamos, né, para ser punidos por uma culpa que às vezes nem é tão culpa. Né? Tem um texto de Freud que diz assim, né, como a gente reage, né? São tipos de pessoas, de caráteres que há. Então, aqueles que são culpados, né? Que aqueles que se colocam como punição, ou ser punido pela culpa que carrega. Então, às vezes, uma culpa que eu tenho de algo que eu fiz, que eu não consigo interpretar hoje, que eu não consigo elaborar ela hoje, e às vezes eu me coloco num processo de autossabotagem, eu acabo permitindo que outras pessoas me machuquem, porque é a forma de eu me punir. O TED ele faz isso, ele se pune porque ele não conseguiu dar conta, né, daquela situação. Ele se pune por quê? Porque ele foi uma vítima lá do nazismo, lá da Segunda Guerra. Ele foi uma vítima também do momento que ele permitiu o melhor para a esposa dele. Ele foi uma vítima porque, por amor a ela, ele matou ela. Isso não quer dizer que a gente não vai tirar a responsabilidade, não. Tá? Cada um tem a responsabilidade dos seus atos, mas dentro da psicanálise a gente tem muito um outro olhar, o olhar da qual foi o movimento. Então, existe uma coisa que a gente diz assim, a gente não perdoa o pecado, mas perdoa o pecador. É uma frasezinha que tem, que eu gosto muito dela. Então é isso. Se ele se tivesse se permitido fazer o tratamento, talvez ele conseguisse viver o luto da morte da mulher, o luto do filho, o luto dele mesmo, daquilo que ele perdeu. Algo bem obsessivo. Eu só não olhei a classificação da neurose dele, Glaucia, né? Onde ele estaria, se é obsessivo, se dentro de uma histeria, né?
Ah, e o médico que acompanha ele vê isso, né? Que ele está consciente, exatamente. É uma tristeza. Primeiro ele se espanta, depois ele fica entristecido por conta dele, né? Do vínculo dele, né? Então, gente, já está chegando no fim. Eu agradeço a vocês.